Declaro aberta a sessão da 7ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, dia 8 de junho de 2017. E podemos direto ao... Eu coloco em discussão a ata da sessão anterior. De acordo. Não havendo manifestação contrária, ela fica aprovada por unanimidade, já assinada, e passamos ao pregão dos processos, observada as preferências regimentais. Pauta física, processo número 5 da pauta, número 201/2014. Relator, Dr. Paulo Roberto, revisora, doutora Sabrina. Inscritos, Dr. Antônio Carlos Penzin Filho e o Ministério Público do Trabalho. 5 da pauta. Relator. Presidente, eu conheço de ambos os recursos, no mérito nego-los provimento. Com a palavra, o ilustre advogado. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pois não. Nos processos onde o Ministério Público é órgão agente, segundo o regimento, o Ministério Público fala em primeiro lugar, que é o órgão de acusação. Eu gostaria de ponderar isso a Vossa Excelência. Eu consultei ele aqui, como o senhor já estava aí, eu acho que a ordem dos fatores não altera, mas eu passo a palavra então ao Ministério Público. Excelentíssimo senhor presidente. Que é o autor, inclusive. Exatamente. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, excelentíssimo senhoras desembargadoras, mas trata-se de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho, em que há recurso ordinário de ambas as partes. Eu vou me guiar pelas contrarrazões ao recurso ordinário da empresa reclamada, da empresa Morra Engenharia Limitada, tendo em vista que a matéria objeto do recurso ordinário do Ministério Público é comum relacionada ao dano moral coletivo. Bom, a sentença de primeiro grau condenou a empresa em obrigações relacionadas ao meio ambiente do trabalho e o recurso ordinário da empresa inicia por impugnar a sentença no que toca à multa pelo descumprimento da decisão de antecipação de tutela, em que foi condenada a pagar R$10 mil. O Ministério Público insiste na manutenção dessa condenação, que está comprovado, inclusive por perícia, que a empresa de fato descumpriu a antecipação de tutela. E é de uma extrema gravidade o descumprimento de decisão judicial e com que não pode contemporizar este tribunal, então requer a manutenção desta condenação para que a gente não trilhe em situação de uma quadra triste nesse país em que as decisões judiciais estão sendo solenemente desconsideradas. Também é um ponto importante do recurso a alegação de fixação de termo final das astrentes, e aí, com todas as venas ao recorrente da doutrina e a jurisprudência firme, reiterada, no sentido que as astrentes são um meio dissuasório para o cumprimento da decisão, que nos autos está mais do que comprovado que a reclamada não tem apreço pelo cumprimento de tais decisões, uma vez que descumpriu a antecipação de tutela, portanto, é extremamente necessária a manutenção das astrentes, conforme fixado na sentença, para a manutenção da tutela inibitória já colocada e, com relação aos pontos, não são sequer objeto de recurso. O recurso é relativo às astrentes e ela, nos termos da lei processual aplicável à espécie, precisa ser modificado. Nas contrarrazões fazemos referência a diversos julgados nesse sentido, então insistimos na manutenção das astrentes. O recorrente ainda faz referência à instrução normativa número 129 do Ministério do Trabalho e Emprego, mas aqui há uma clara impropriedade, porque se trata, essa instrução normativa, da atribuição dos auditores fiscais, quando aqui nós estamos a tratar de uma decisão judicial que precisa ser observada com a imposição dessa multa bem posicionada pelo juiz de primeiro grau. Também o valor da própria assistência também nos parece bem colocado, no valor de R$10 mil, e pede a manutenção, e o ponto
mais, e requer um pouco mais de consideração, é com relação ao dano moral coletivo. Não há controvérsia com relação ao descumprimento das obrigações relacionadas ao meio ambiente do trabalho, e a sentença de primeiro grau, por isso, condenou em dano moral coletivo, né? Justamente porque reconheceu, inclusive com um descumprimento reiterado e observado pela perícia das obrigações, inclusive depois da antecipação de tutela, da necessidade de imposição dessa condenação de cunho reparatório e, principalmente, de um cunho educativo, de um cunho visando o futuro, né? Nós trazemos aqui uma série de jurisprudências e os dispositivos legais que fundamentam essa condenação, e o Ministério Público aqui até insiste que o valor da condenação do dano moral em R$30 mil, dada a extensão do dano e o porte da empresa, é um valor muito módico, pequeno, eu diria até irrisório, como sustentado no recurso ordinário do Ministério Público. Insistimos na elevação do valor do dano moral no que foi pedido na petição inicial, no valor de R$300 mil, para que, efetivamente, a gente tenha esse cunho pedagógico bem pronunciado em relação a esses descumprimentos quanto ao meio ambiente do trabalho, em que resulta de adoecimento e, muitas vezes, de acidente do trabalho. E, nesse sentido, o Ministério Público, então, requer a majoração do dano moral coletivo. Então, pelo desprovimento do recurso da reclamada e pelo provimento do recurso do Ministério Público, é como se manifesta. Obrigado. Agora, o advogado, com a palavra. Senhor presidente, eminente desembargador relator, demais componentes desta egrégia turma, eu estou assim um pouco perplexo com relação à defesa manifestada pelo ilustre representante do Ministério Público. A história do processo é muito simples. Em 2012, o Ministério Público iniciou uma investigação contra a empresa Morrale Engenharia, onde foram encontradas realmente diversas irregularidades e que foram constatadas, né, num expediente do próprio Ministério Público do Trabalho e um expediente do Ministério do Trabalho. Acontece, porém, senhor presidente, que essas irregularidades foram constatadas na construção de um determinado edifício. E esse edifício, nesse interim, entre o ajuizamento da ação civil pública e o início do inquérito, esse prédio foi concluído. Não se pôde fazer nenhuma perícia nesse prédio, porque a conclusão ele já estava concluído com habites e moradores, devido à demora que houve entre a apuração e o ajuizamento da ação. O que é que foi feito? Passou-se, então, a ser alvo 3 edifícios que estavam sendo construídos pela construtora, um em Pouso Alegre, um em Santa Rita do Sapucaí. E foi feita uma perícia nesses 2 prédios. E a perícia, eminentes julgadores, foi conclusiva. A empresa não foram encontradas irregularidades de monta. 2 irregularidades foram encontradas. A falta de uma carenagem numa serra circular e uma trava do elevador. O perito foi conclusivo. Peço vênia a vossas excelências para a leitura do laudo. Tendo como parâmetros as normas regulamentadoras NR, neste caso, tomando como parâmetro a NR 6, equipamentos de proteção individual, a NR 12, segurança do trabalho em máquinas e equipamentos, NR 18, condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção,
E a NR 35, Segurança e Saúde no Trabalho, em altura, após entrevista com as partes, inspeção nos postos de trabalho, análise técnica dos autos e análise dos documentos anexos, chegou-se à seguinte conclusão. No edifício residencial João Puccini, a empresa tem que adequar a trava de segurança do elevador, fazer o fechamento lateral de uma serra circular e fiscalizar a assinatura de entrega de protetor solar de modo individual. No edifício Dona Dani, a empresa está devidamente de acordo com as normas da NR6, NR12, NR18 e NR35. Então, excelências, a questão aqui é de prova. A prova produzida nos autos, técnica, concluiu que não havia, as irregularidades de 2012 já não existiam. E, mesmo assim, a douta magistrada, agarrando-se na prova de 2012, do inquérito, que é inquérito, a prova é inquisitorial, julgou a ação procedente, com o que não se conforma a empresa. Como todos sabido, não há hierarquia de provas na doutrina atual. Mas a contraprova submetida ao contraditório e à ampla defesa faz sucumbir à prova inquisitorial. Então, excelências, é isso que pede a empresa. A empresa está sendo condenada sem prova. Há uma acusação que não persistiu no tempo. A empresa não ficou inerte esperando o ajuizamento de uma ação, não. E o juiz, data vênia, deve julgar de acordo com o que está no processo. E o que está no processo é uma prova técnica que não pode ser recusada. Com esses fundamentos, excelências, a empresa espera que seja revisto o voto do eminente relator para julgar a ação improcedente, inclusive com relação ao dano moral. Não há prova de dano moral coletivo. Isso, a doutrina atual e os julgamentos dos tribunais superiores têm entendido que, para que haja condenação em dano moral coletivo, é necessário a prova desse dano. Por isso, pede vênia a vossas excelências para que a ação seja julgada improcedente. Tendo em vista as duas citações orais, eu, como terceiro votante, não tive um acesso mais detido ao processo. Eu vou pedir vista, então. E ele fica adiado o julgamento para a próxima sessão, se alguém quiser antecipar, mas acho que é melhor a gente partir para o debate na próxima, né? Melhor aguardar, eu acho. Então, fica adiado para a próxima sessão, já cientes as partes. Sustentação oral no PJE, sala de 9 horas, relator, desembargador Paulo Roberto. Há um pedido de preferência pelo doutor Elias Négio Neto, 9 horas. É o processo 14 da pauta, número 10.305. Santinho Gilberto, por favor. Estava escrito, não. 14? 14 da pauta. Aqui. Estou apto, presidente. Pode ler a conclusão, então. Presidente, eu vou diretamente à conclusão do voto, no sentido de conhecer dos recursos interpostos, não só pela reclamante Gláucia Janet e pela reclamada RN Comércio Varejista, ante os pressupostos de suas admissibilidades, mas, no mérito, respeitosamente, eu estou negando o provimento a ambos os recursos. É o meu voto. Em conclusão. Com a palavra. Senhor presidente, na ilustre pessoa a quem cumprimento os demais integrantes da
egrégia turma, senhor representante do Ministério Público do Trabalho, senhor secretário, colegas e estudantes presentes. Primeiramente, agradecer aí o deferimento do pedido de preferência. É um motivo de trabalho, como todos têm, mas é uma reunião pré-agendada e eu fico muito grato aí pela deferência. Com todo o respeito pelo voto do eminente desembargador relator, a quem tem um apreço especial, nós entendemos, principalmente no tocante à reversão deferida pelo juízo de piso, que o índice que foi colocado, uma diferença de comissões de 30%, a empresa, ora recorrente também, ela não tem um lucro de 30% para ter uma diferença de comissões nesse patamar. Com todo respeito, se vende uma televisão à vista por R$1.000, e se essa televisão a prazo vai custar R$1.200 ou R$1.300, que seja, em 36 pagamentos, a empresa, no ato que ela efetua a venda daquele aparelho de televisão, ela paga a comissão ao vendedor. O vendedor não vai receber isso de forma parcelada, e nem ao final dos 36 meses. Então, com todo respeito, ainda que entendemos que há uma uniformização de jurisprudência nesse sentido, desta casa, é penalizar demais a empresa empregadora que cumpre aí a sua obrigação e ela tem que ser, que me desculpe o termo, penalizada com uma diferença de comissionamento de 30%, data máxima velha. Então, pediria que fosse revista essa posição, muito bem colocada pelo desembargador relator, mas não fosse acompanhada, ou, no mínimo, fosse decotada para uma diferença de 10%, uma diferença mais plausível com a situação econômica do país. E, no tocante aos demais itens do recurso da empresa RN, eu não vou nem me ater, porque realmente eu entendo que deve ter sido muito bem analisado. Mas, nesse caso, excelências, eu pediria, não fosse, ainda que tenha uma uniformização de jurisprudência, de que da questão da reversão, salvo engano, é o número 35, o entendimento, mas é um entendimento que deve ser revisto, porque a crise econômica que está vivendo, as empresas principalmente, não suportam uma diferença de 30%, ela não tem uma lucratividade dessa multa. Data máxima velha. É assim que se pede justiça. O relator quer fazer alguma consideração? Presidente, rapidamente, eu ouvi as ponderações da tribuna. O problema aqui me parece bem objetivo, né? Um é a questão da incidência da excesso prevalente aqui do Tribunal número 3. Isso aí não há discussão, né? E a gente segue até por disciplina judiciária. Agora, quanto à questão das comissões em si, o que se observa é o seguinte: isso, inclusive, está dito na sentença, não foi nem objeto de controvérsia, entendeu? A inicial está prevalecendo porque não foi objeto de controvérsia no processo. Então, eu respeitosamente, cumprimentando o ilustre advogado, mas eu estou mantendo o voto. Segunda votante, doutora Sabrina? Eu estou acompanhando integralmente, presidente. Eu também estou acompanhando e só ressaltando aqui, não apenas para o advogado da tribuna, mas eu tenho dito para todos os advogados, no novo sistema, esses precedentes são de observância obrigatória. Então, pelos órgãos fracionários do tribunal, cabe até reclamação, né, ao pleno, se não cumprirmos. Então, concordando ou não concordamos, se no dia fomos vencidos... Justo ou injusto? Ou não fomos vencidos, prevalece, a tese prevalecente, a súmula do tribunal hoje deve ser cumprida. Aí a alteração eventual teria que ser postulada ao TST mediante recurso de revista, na divergência de um regional com outro regional, né? Bom, então assim se decide unanimidade, prevalecendo o voto do relator. Obrigado. Outra preferência regimental, na mesma sala, o processo 8 da pauta, número 10162, inscrita a advogada Paula Evaristo Barros. 8 da pauta.
A doutora vai falar por quem? Pela Mercedes, Excelência. Recorrida. O relator, então, já Presidente, eu estou conhecendo do recurso interposto pelo reclamante, Fabiano, mas no mérito estou negando de provimento. É o meu voto. Tá. Com a palavra, a doutora. Excelentíssimos desembargadores, o autor, neste caso, o que ele busca? Ele busca uma isonomia salarial com os funcionários que foram transferidos para São Bernardo do Campo. O que acontece, Excelências? Em final de 2009, a Mercedes-Benz do Brasil Limitada, sediada em Juiz de Fora, resolveu encerrar suas atividades na montagem de veículos de passeio. Nessa época, ela montava o veículo CLC. Então, a empresa optou por fazer a montagem de caminhões. Só que a empresa necessitava fazer uma adaptação na sua planta fabril. Isso demoraria em torno de 2 anos. Doutora, desculpe interromper, mas é porque, como o voto do relator está favorável à sua constituinte, não queria aguardar para ver se vai ter divergência. Posso aguardar, Excelência. Tá. Obrigada. Porque PJE a gente já tem aqui o placar. Uhum. E eu não estou vendo divergência. Juiz Sabrina, como vota? Não, estou acompanhando, presidente. E eu também vou acompanhar. Então, Excelência, obrigada. Sempre bem-vinda, doutora de Juiz de Fora, mas é porque para a gente agilizar. 29 da pauta, processo 11357, na mesma sala, inscrito o advogado João Luiz Jamoedo Avelar. 29 da pauta. 29? O mesmo, a sala? Doutora Avelar está ali. A hora que quiser. Pode ser, presidente? Está vestindo a capa? Pode. Ela começou a falar. Pode ler a conclusão. Presidente, eu conheço os recursos interpostos por ambas as partes, reclamada Pouso Alegre e Auro Evangelista Mota, mas no mérito eu estou negando provimento ao do reclamante e provendo parcialmente ao das reclamadas para limitar a condenação das horas extras ao período compreendido entre a data de ingresso até 30 de abril de 2014, em que o reclamante trabalhou como vendedor. Em 1º de maio de 2014, o reclamante passou a função de supervisor. Fica mantido o valor atribuído à condenação, porque ainda condizente. É o meu voto nesse sentido. Com a palavra, o senhor vai falar por quem, né? Pelo reclamante, apenas saudando Vossa Excelência e os demais integrantes da turma, senhor procurador, mas para acompanhar mesmo o julgamento, esperando que seja, pedindo vênia ao encaminhamento de voto do relator, esperando que seja negado provimento ao recurso empresarial e provido o recurso adesivo do reclamante. Está certo. Juíza Sabrina, como vota? Estou acompanhando, presidente. Esse também eu estou acompanhando e prevalece, então, o voto do relator, unanimidade. Obrigado. Indaga Vossa Excelência, tem um outro processo na pauta da doutora Sabrina. É possível já agilizar esse julgamento ou não? Não sei qual é a sistemática da... O senhor está inscrito para sustentação? Sim, podemos. Qual? 9 e 10? 9 e 10. Pode apregoar. É o processo 4 da pauta, número 10.125. Estão inscritos o doutor João Luiz Amoedo Avelar e a doutora Thaís Mendes de Carvalho pela reclamada. Qual o número da pauta? 4 da pauta. A outra advogada está presente? Está, né? Com a palavra relatora para a conclusão. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela primeira reclamada, Telemon Engenharia, e no mérito dou-lhe parcial provimento para crescer a condenação os salários devidos pelo período de 3 de janeiro de 2016, data da extinção do contrato, considerando-se a projeção do aviso prévio, a 27 de abril de 2016, data a partir da qual passou a receber auxílio-doença previdenciário, bem como pelo período de 30/4 de 2017 até a efetiva reintegração, e para determinar a compensação do valor pago a título de multa de 40% sobre o FGTS com as verbas salariais fixadas.
Conheço do recurso interposto pelo reclamante e, no mérito, nego-lhe provimento. Elevo o valor da condenação para o importe de 60 mil. É a minha proposta, presidente. Bom, como os dois recorrem, eu vou passar a palavra primeiro ao procurador do reclamante. Também nesse caso, senhor presidente, nós estamos apenas acompanhando esse julgamento. Tá certo. E a procuradora da reclamada, com a palavra. Ilustres desembargadores, membros do Ministério Público, demais servidores e colegas. Bom dia. Eu vou limitar minha sustentação à decisão proferida pelo juiz de primeira instância quanto aos embargos de declaração que deferiram a reintegração do reclamante com base na fundamentação de que ele fosse um PCD. Primeiramente, eu gostaria de ressaltar que o recorrido, ele nunca teve real interesse na reintegração. Isso porque o primeiro pedido de liminar durante o processo, ele foi sustentado sobre a dispensa ocorrida em período no qual encontrava-se afastado do labor por atestado médico e que foi indeferido. Esse mesmo pedido foi diversas vezes realizado pelo reclamante e em nenhum momento foi solicitado a reintegração com base no não cumprimento de contratação de novo PCD. Na primeira audiência, ele solicitou soerguimento dos depósitos de FGTS, baixa na carteira e habilitação de seguro-desemprego, e que hoje, atualmente, encontra-se até percebendo auxílio-doença. Desde o início da ação, o reclamante ele renunciou ao direito de discutir a validade da rescisão contratual, quanto ao não preenchimento dessa cota, sendo que em nenhum momento se fez prova sobre sua real ter sido contratado realmente para preenchimento de cota. Verifica-se, por exemplo, na decisão dos próprios embargos de declaração, peço vênia para leitura, que é fato incontroverso que o autor é portador de deficiência física, o que se pode ser verificado, inclusive, pelos documentos médicos carreados aos autos, e cita-se o ID. Incontroverso é um laudo médico que afirma possuir o reclamante uma prótese, somente. Durante o curso do processo, nenhuma prova foi feita pelo reclamante de que ele fosse de PCD. E todo o curso do processo foi com base em atestado médico. Verifica-se, durante o curso do processo, uma incompatibilidade total entre a condenação imposta de reintegração e o contexto que se desenvolveu em todo o processo. E, isso posto, a recorrente ela vem exatamente alegando a preclusão dessa matéria, face todo o curso do processo, no qual não foi feita nenhuma comprovação desse fato e não foi levado em nenhum momento essa solicitação no processo. Então, o que a nossa alegação de preclusão lógica e temporal, quando a infundada pretensão da reintegração, eis que incompatível com os diversos outros eventos ocorridos no processo. Ademais, eu não posso deixar de citar isso aqui, para que se afira realmente a alegada nulidade da dispensa, é preciso que haja prova de que o empregado integrava a cota de PCDs do empregador e que sua dispensa resultou em descumprimento da cota. Prova essa que não foi realizada durante o curso do processo. A decisão dos embargos de declaração fundou-se somente em um atestado médico no qual afirma que o reclamante possuía uma prótese. Fato é que o processo, todo o contexto dos autos, ele leva à conclusão de que a causa de pedido subsidiária fundada na Lei 8.213 estava preclusa, tendo o recorrente, verdade, sido surpreendida realmente na decisão dos embargos de declaração, no qual foi determinada a reintegração com base nessa narrativa.
Repito novamente que a mera constatação de que o empregado ele é portador de deficiência não conduz à nulidade da dispensa. É necessário que o empregado faça prova de que efetivamente integrava a cota de PCD. Prova essa que não foi realizada nos autos em nenhum momento. A decisão de desembargo de declaração, ela veio trazendo à tona um fato que tinha sido abandonado pelo reclamante desde o início do processo. Por isso, excelências, eu peço a reversão da condenação. Obrigada. Devolvo a palavra à relatora. Pois não, presidente. Interesse ele tem, sim, desde que a ponto de ter entrado na justiça requerendo a reintegração. Então, acho que, para mim, isso já basta. Quanto à prova de que ele era ou não deficiente, a partir do momento que a empresa nega, atrai para si o ônus da prova, e ela não comprovou, e o processo está recheado de atestado médico declarando ele ser deficiente físico. E, por outro lado, a empresa ao dispensá-lo, não comprovou que estava admitindo um outro para o seu lugar. Então, por este motivo, eu me atendo à sustentação, eu estou mantendo o meu voto. Eu, como segundo votante, também estou acompanhando a relatora. E eu acho que a pretensão deduzida em juízo, ela é a concretização do interesse da parte autora na ação. Não compete à parte ex-adversa negar o interesse de quem afirmou o seu interesse na petição inicial. Então, há um interesse deduzido numa pretensão. Eu acho que os motivos, né, aí podem ser até maiores do que, do que os abertamente falados, mas tudo envolve. E eu acho que essa condição de portador de deficiência é uma condição inerente à pessoa. Aí não cabe qualquer questionamento nesse aspecto, porque é como todos que tenham proteção especial da legislação, a mulher, o menor, o deficiente, o índio, né? São condições inerentes à pessoa. Não tem como eu discutir no processo uma verdade processual que possa ser diferente disso, né? É essa. Não tem como. Então, acompanhe a relatora. Pergunto para a desembargadora Cristiana. Do mesmo modo que afirmou a relatora, se ele não tivesse interesse, ele não teria ajuizado a ação. Eu mantenho, acompanho a relatora. Bom, então prevalece o voto da relatora, a unanimidade, assim se decide. Próximo. Voltando para a sessão de 9 horas, relator Dr. Paulo Roberto. Uma sustentação oral à distância a partir de Juiz de Fora. Número 24 da pauta, processo 11.030, inscrito advogado Guilherme Nogueira dos Santos, Juiz de Fora. 24 da pauta. Na pauta de 9 horas. Doutor Paulo. Isso, presidente. Voltando. O advogado Guilherme está nos ouvindo, Juiz de Fora? Perfeitamente, senhor presidente. Bom, então o relator vai Vou ler agora. ler a conclusão e, em seguida, eu passo a palavra para a sustentação oral. 24, né? 24 na pauta. Presidente, a conclusão do voto é no seguinte sentido. Estou conhecendo do recurso, mas estou negando-lhe provimento. É o meu voto. Doutor Guilherme, quer aguardar se vai ter divergência? Sim, excelência, por favor. Parece que o voto contempla, né? Luísa Sabrina, segunda votante aqui. De acordo, presidente. Eu também estou de acordo. Aqui pelo PJE a gente tem a indicação. Então, o senhor quer falar alguma coisa, doutor Guilherme? Ou está satisfeito? Negado provimento, eu me dou por satisfeito, excelência. Muito obrigado, bom dia. Assim se decide a unanimidade. Bom dia. O próximo também uma sustentação oral à distância, a partir de Pouso Alegre.
é o processo número 1 da pauta, na mesma sessão. Processo número 1417, inscrito o advogado Fernando Rodrigues da Silva, pelo reclamante, a partir de Pouso Alegre. Número 1 da pauta. Doutor? Doutor Fernando. Doutor Fernando, está ouvindo? Sim, Excelência, estou. Vai falar pelo agravante, não é isso? Isso, agravante e reclamante. Isso, o relator vai ler a conclusão. Presidente, eu estou conhecendo o agravo de petição pelo reclamante Alexandre, já que regularmente processado, no mérito provendo parcialmente para, excluindo a determinação descrita na decisão, estipular que se mantém a conta liquidanda quanto à apuração das diferenças salariais dos modos apurados pelo perito. Custos processuais pelo executado no importe de 44,26 a serem quitados ao final. É o meu voto nesse sentido. Tá. Qual a palavra para sustentação, doutor? Excelência, até para eu direcionar aqui se vai haver a necessidade, gostaria só de saber se existe algum registro de divergência a respeito da proposta de voto do senhor relator. Há um registro de divergência parcial. Perfeito. Eu vou fazer Quer aguardar a divergência? Eu vou fazer uso da palavra, é um único ponto. Pode falar, então. Senhor presidente, na pessoa do qual eu cumprimento os demais integrantes da mesa, um muito bom dia. E os demais presentes também. Apenas com relação a essas diferenças salariais, vou me ater a essas diferenças com relação à política salarial de grades. O que ocorre? A sentença de liquidanda, sentença de liquidação, data vênia, ela exorbitou e acabou ofendendo a coisa julgada. Isso porque a sentença, o comando exequendo, foi muito claro com relação às diferenças salariais, a determinar que, na apuração das diferenças salariais, deveria ser observado os grades aos quais estava enquadrado o reclamante, ora agravante. Ainda complementa o comando exequendo que essas diferenças deveriam ser apuradas considerando aqueles grades e as diferenças apuradas pelo perito, as folhas 1275. Ocorre que lá nas folhas 1275, 1274, o ilustro perito ele encontrou exatamente quais eram esses grades ocupados pelo autor da ação, o qual enquadra também o grade 15. No entanto, a sentença de liquidação acabou por excluir esse grade 15. E nesse aspecto é que ela exorbitou o comando exequendo, que determinou a observância dos grades ocupados, inclusive constantes do laudo pericial, conforme apontado as folhas 1275 e 1274. Data vênia o entendimento da sentença de liquidação, a juíza trouxe uma situação de que teria conhecimento ou, eventualmente, o valor gerado por essas diferenças poderia dar uma conotação que estivesse algo errado no comando exequendo. Data vênia esse entendimento, cumpre aqui frisar que, por ocasião da fase de conhecimento, tanto a defesa, tanto o momento de manifestação ao laudo pericial, o réu não trouxe nenhuma situação que pudesse dar a ideia de que o reclamante não teria ocupado o referido grade, ou que tivesse ocorrido alguma alteração que não fosse efetivamente esse grade 15. Portanto, o réu na fase de conhecimento nada trouxe, razão pela qual o comando exequendo seguiu em seu desfavor. A sentença de liquidação é que trouxe essa situação. E como não consta da fase de conhecimento, não consta do comando exequendo nenhuma observação, que se observasse alguma observação nesse sentido, data vênia, a sentença de liquidação, caso mantida na forma que foi proposta, implica em uma série de violações. A primeira delas implica em inovação no julgamento, seria um julgamento extra petita. Ponto 2, viola os limites da ação que foi trazida e travada pela inicial e pela contestação, que, repete-se, nada trouxe com relação a qualquer alteração ou que não tivesse ocupado o referido grade 15, e ainda
ela acabou impedindo o exercício do amplo direito e da ampla defesa e do contraditório, visto que na fase de conhecimento, nada, absolutamente nada disso foi trazido ou discutido. Apenas por ocasião da sentença de liquidação é que se teve essa inovação. Ainda, conforme dito já, o comando exequendo não autorizou, pelo contrário, mandou observar exatamente os grades enquadrados e, neste caso, também acaba por violar a coisa julgada. Importante também destacar que, além do laudo pericial, que foi determinado e faz parte do comando exequendo, o próprio laudo, ele observou os grades ocupados através dos documentos carregados aos autos. Conforme destaque aí no agravo de petição, o documento de folhas 38 a 47 traz exatamente, a partir do ano de 2010, o grade 15, estampado e destacado. Ou seja, os limites do comando exequendo teve por bem um laudo pericial que, com base no documento dos autos, seguiu exatamente. Ou seja, essa gradação, esse grade, lá na fase de conhecimento, restou provada e quem enquadrou e quem o fez dentro do seu poder potestativo foi exatamente o réu, que enquadrou o reclamante no grade 15, razão pela qual implicou no comando exequendo para que se observasse. Gostaria apenas, por último, de destacar já a decisão com relação à mesma matéria, a mesma verba, o mesmo executado, inclusive sentença preferida da meritíssima juíza, mesma meritíssima juíza, que veio da 4ª turma, na qual enfatizou, se vem apenas para destacar aqui, que disse o acórdão da 4ª turma, o laudo pericial produzido na fase de conhecimento informa que em janeiro de 2010, o exequente foi promovido de gerente de relacionamento 2, enquadrado no grade 9, para gerente de relacionamento business, enquadrado no grade 20. Não há, na sentença, qualquer alusão à falha nesse enquadramento, de modo que revela, caracteriza inovação na fase de liquidação. Essa decisão da 4ª turma também foi confirmada pelo colégio do TST, que, no mesmo sentido, entendeu que o exequente não demonstra que a decisão regional transcrita afronta o artigo 15, incisos 36 da Constituição Federal, na medida em que o egrégio TRT observa os limites da coisa julgada, ao assentar que não houve falha no enquadramento do reclamante ou gerente de relacionamento do grade 2. Portanto, excelências, apenas para finalizar, o comando exequendo é muito claro e não parte de erro algum, parte dos documentos dos autos, bem como do laudo pericial que foi elaborado, do qual o próprio reclamado enquadrou o autor da ação no grade 15, razão pela qual as diferenças deferidas teve essa observação de que utilizasse os grades os quais ele foi enquadrado, razão pela qual pede-se o segmento aí da proposta de voto do ilustre relator. Muito obrigado, um bom dia. Juíza Sabrina, parece uma pequena divergência? Não é contra o objeto da sustentação, porque não, é convergente, é só uma questão técnica aí, né? Eu, salvo engano, eu olhei os autos, eu não verifiquei que o valor da carta de fiança e o valor depositado em dinheiro supera em 30% o total da execução. Então, eu não aceitaria, não. Eu acho que há irregularidade na garantia do juízo. Então, a minha divergência é só nesse sentido, porque a execução monta em 4.562 e somando a carta de fiança e o valor depositado em 4.908. Não supera os 30%, não chega nos 30%. Só por causa disso. Eu vi isso, mas como esse caso estritamente está garantido e o agravo é do exequente, né? Ou seja, e o executado, em se tratando de um banco, né? Se for necessária a complementação, ele pode ser instado a complementar. Então, eu acho que aqui haveria Para mim está garantido. Haveria uma procrastinação desnecessária, porque, na verdade, se for mandar o banco complementar, o banco vai complementar e ele vai ter que entrar outra vez. Vai ter que ratificar os embargos, a juíza ratificar a decisão dela, ele
entrar com um novo agravo de petição. Então, eu prefiro já decidir de uma vez. Fica vencida parcialmente na admissibilidade, né? A doutora Sabrina fica vencida na admissibilidade, não conhecia do agravo. E no mérito unânime, né? Eu tenho, no mérito unânime. Assim se decide, viu, doutor? Ok, doutor excelência, muito Fernando, obrigado. prevaleceu o voto do relator no mérito à unanimidade. Perfeito, muito obrigado, bom trabalho, bom dia a todos. Bom dia. Na mesma sala ainda, o 30 da pauta, processo 11.357, inscrito o advogado Marco Aurélio da Silva. 30 da pauta. Mesma sala? Mesma sala. Na sala, doutor Fernando. 30, qual que é? Aqui. Vai abrir já aqui nesse, rapidamente. O que foi? Não, o próximo. Ah, sim. Ela já... Presidente, eu estou conhecendo o recurso do reclamante e negando o provimento. É meu voto. Eu falo por quem? Pela reclamada, Carla. Reclamada. Quero aguardar a divergência. Aguardar? Doutora Sabrina? Acompanhando. Eu também estou acompanhando, assim se decide unanimidade. Muito obrigado, excelência. Bom dia a todos. Talento, né? Na sala de 9.5, relator, desembargador Fernando. Processo número 14 da pauta, o 10.642. O inscrito o advogado Daniel de Campos Pereira. 14, né? 14. É da Sigma. Bom, a minha conclusão é no sentido de conhecer do recurso da reclamada, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo a sentença seus próprios fundamentos. Doutor, fala por quem? Falo pela recorrente. Com a palavra. Primeiramente, um bom dia a todos. Trata-se de uma justa causa aplicada em decorrência de apresentação de atestado médico falso. E durante o curso do atestado confesso que foi o único apresentado para recorrida de um atendimento de 7 às 8h15, se não me falha a memória, que foi alterado para 7 da manhã às 18h15, na qual a Faculdade de Medicina, a UFMG, reportou ofício falando que o referido atestado era falso. Durante a instrução processual, houve uma notificação novamente para o UFMG, que informou que ela teria 2 atestados. Porém, confesso pela recorrida que o único atestado apresentado foi o que foi falsificado por ela, fraudado. Sendo assim, não foi motivo da justa causa ela não ter justificado a falta, mas sim a apresentação do atestado médico comprovadamente falso. Sendo assim, a recorrente suplica uma revisão deste ato, pois que o simples fato dela ter 2 atestados não se pode amenizar a apresentação de um fraudado, o que restou provado nos autos. A recorrente reitera a Justiça para que seja reformada a decisão de primeiro. Eu estou mantendo a decisão por seus próprios fundamentos. Destaco aqui que os atestados anexados à inicial, conforme dito na sentença, não se refere ao dia 20 de janeiro de 2016, mas aos dias 12 de fevereiro de 2016, 24 de fevereiro de 2016 e 25 de fevereiro de 2016 e março de 2016. Quanto ao dia 20, o Hospital das Clínicas confirmou que ela compareceu lá na parte da manhã, em resposta ao ofício encaminhado pela juíza. Então, eu estou entendendo aí que essa justa causa não se sustenta e, portanto, estou mantendo a sentença. Como vota a desembargadora Cristiana? Acompanhando Vossa Excelência e salientando que a defesa não juntou aos autos o suposto atestado falsificado, nem isso cuidou de fazer.
E desembargador Paulo Roberto. Presidente, eu só reitero o que eu já falei aqui numa sessão antecedente, que, e aí não está, claro, não está em questionamento o advogado, mas as empresas simplesmente não sabem aplicar justa causa, não sabem. Né, quando podem aplicar, não sabem aplicar, e quando aplicam errado. Estou acompanhando o voto. Tá, então assim se decide unanimidade. Ok, obrigado. Próximo. Na mesma sala ainda, processo 39 da pauta. Inscrito o advogado Bruno Martins Miranda de Assis. Qual o número, Gilberto? 39, processo 12.330. 12.330. Foi 12.330, né? 12.330. Nathaniel. Vocês podiam colocar quando é feito na sessão? Quando é o quê? Para incluir ele aqui, né? Eu vou ler a conclusão. Conheço do recurso Tem jeito de mexer, mano. ordinário da reclamada, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. É pela reclamada? Pela reclamada. Com a palavra. Excelentíssimo desembargador presidente, demais componentes da egrégia turma. Nesse caso, a recorrente pede vênia para destacar aqui objetivamente 2 pontos, até porque já são matérias aí de conhecimento dessa egrégia turma. Um apenas com relação ao pedido de reconhecimento, né, da demissão do empregado, no sentido de que, apesar de ter sido julgado improcedente a rescisão indireta, a ré pede vênia para destacar o trecho da própria petição inicial, onde o autor destaca que, nesse sentido, estão presentes os pressupostos concernentes ao pedido de rescisão indireta, tendo amparo nos elementos acima citados, sendo assim insuportável a conservação do presente contrato de trabalho. Onde se destaca toda a discussão no sentido de que, apesar de julgado improcedente, mesmo sabendo da previsão legal de continuidade, né, da relação de emprego, a ré apenas destaca que o próprio autor, na sua petição inicial, já demonstra toda a intenção de não mais continuar com o contrato de trabalho. E é nesse sentido que pede vênia para que seja aí reconhecido o pedido de demissão, até pela natureza da empresa, que trata-se de uma empresa no ramo alimentício, onde se expõe aí todos os riscos dessas continuidades aí laborais desses empregados que pedem a rescisão indireta. E o outro ponto a se destacar, de forma objetiva também, é a questão da Orentina, onde a ré defende aí que o local é de fácil acesso e ainda por cautela que seja validada a previsão coletiva, eis que restam demonstradas as vantagens concedidas ao empregado, né, quando da elaboração da norma, no sentido de que realmente o tempo aí da hora itinere não deve ser considerado como hora extra, é o que se requer. Obrigado. Bom, eu aqui estou mantendo a sentença integralmente, que sempre foi o meu ponto de vista, de não acatar uma presumida demissão, porque, na verdade, isso portaria renúncia de direitos. Nos demais aspectos também mantém a sentença integralmente. Como vota, revisor? Nesse caso, não há prova de que ele tenha interrompido a prestação de serviço. Então, eu vou acompanhar Vossa Excelência, porque, em geral, quando há pedido de rescisão... Quando ele se afasta, né? Quando ele se afasta, eu acho que há demissão, sim. Presidente, terceiro votante, eu ia ficar vencido, mas, no caso, eu acho que a sentença do primeiro grau aqui, Vossa Excelência, embora respeite o entendimento de Vossa Excelência dele, não concordo na integralidade, mas nesse caso específico aqui, ele está se aplicando ali a linha D, ou a linha D ou a linha G, né? que permite que o trabalhador continue trabalhando. Aí, evidentemente, não tem sentido ele continuar trabalhando, converter-se
a rescisão indireta é julgada improcedente e impedir demissão. Mas, se assim não fosse, porque se assim não fosse, eu ficaria vencido, porque eu faria exatamente, o meu entendimento seria que transformaria em pedido de demissão, porque senão se criaria um hiato. Não ficaria vencido, não, porque eu compartilho. Não, mas isso é uma posição do relator, aqui, né? Uma questão de... aqui a minha posição é a mesma do juiz, independentemente. Independentemente dele permanecer no serviço ou não. Eu considero que isso aí é uma faculdade que a lei atribui ao empregado. E até a bem da mesmo quando ele se afasta, se ele perder a rescisão direta, ele pode voltar. Não, e a bem da verdade, eu queria dizer a você... Agora, quando ele se afasta, eu fico vencido na turma. Mas nesse caso aqui... Presidente, a bem da verdade, eu queria dizer a Vossa Excelência o seguinte, né? Eu já estudei muito esse assunto. E o que ocorre é o seguinte: existe, inclusive, doutrina que apoia essa posição de Vossa Excelência do juiz de primeiro grau. E vão mais além, porque a lei, embora o 483 seja e o 482 seja enumerativo limitativo, como todos nós sabemos, mas a hipótese legal só permite, e ele teria que, liminarmente, quando a juização pedir para continuar ou não, ficar afastado ou não. Agora, fora essas... Aí tem gente que diz, não, tinha que se aplicar isso a todas as hipóteses. A lei diz claramente que é a letra D e a letra G. Agora, cria-se a verdade que se nós dermos... Só para melhorar aqui o nosso discurso, eu fico pensando o seguinte: imaginemos que ele não fique trabalhando. O processo cabe recurso. Pode haver revista. Cria-se um hiato sem sentido. 10 anos até. Fica 10, isso é o que eu falo. Pode comprar 10 anos em aberto, sem solução. Ninguém sabe exatamente qual seria a posição. Mas, nesse caso, eu estou com Vossa Excelência, exatamente porque ele está rescindido. Sim, não, mas cria-se um hiato. Eu sempre falei isso audiência para os advogados de empresa. Falei, eu não dou o pedido de demissão. Se lá na frente, se for 20 anos depois, ele quiser voltar, ele pode voltar, a empresa pode dispensá-lo. Agora, eu não sou obrigado a transformar isso num pedido de demissão. Porque o pedido de demissão é ato volitivo. Ele tem que falar, eu quero sair. A intenção, quando ele se afasta, já não está é. mais do que evidente. Não é de desligamento. É de aguardar sem trabalhar. Não existe. Ele vai aguardar o provimento jurisdicional sem trabalhar. Eu não quis provocar essa discussão. Gente, eu não vou entrar nisso, mas... A saudosa professora Alice, que é uma sumidade no direito nacional, ela endossava essa tese que o doutor Paulo está defendendo aqui, que eu também defendo. Ele tem a opção de não rescindir o contrato... De imediato. Não ir para... Não. A opção é continuar trabalhando. Ele vai aguardar o julgamento. Não. Ele aguarda o julgamento, se ele não quer ser surpreendido por um pedido de demissão, trabalhando. Ele tem opção lá na lei. Mas, primeiro, essa opção é só para as alíneas D e G, como ele falou. E se ele pedir a rescisão direta com base numa outra? Mas aí que... Ele vai ter que ficar. É para qualquer linha. Não. A opção da lei eu salientei. Aí que você só descumprimento de contrato existe uma doutrina minoritária que sustenta não vou olhar isso isso agora. Não, pode ser aplicar em qualquer linha. Não, mas a lei só fala de duas. A lei só fala em lei. No caso daquelas duas, ele pode optar por ficar no trabalho ou não. Nas demais, ele vai continuar trabalhando. Ele é demissionário, se a rescisão eu até acho... Não. Isso aí é facilitar para a empresa. Eu fui advogado da empresa. É facilitar para a empresa pode provocar um ato que causa uma rescisão indireta, espera ele entrar, ele entra, aí ela fala, agora já ganhei demissão. Ué, o que é isso? Agora, já ganhei o pedido de demissão. Presidente, ele volta para o emprego, porque se o pedido de rescisão indireta for julgado improcedente, ele não houve a rescisão. Então, ele volta para o emprego, se a empresa quiser, dispensa ele. E se ele quiser, ele pede demissão. Presidente, aí ele formaliza o pedido de demissão. Estrada de mão dupla aí, olha aqui. Olha aqui, mão dupla, quer ver? Essa posição aí que você falou, eu já pesquisei ela, inclusive. Tem entendimento nesse sentido. Eu até sou favorável. Eu até sou favorável que aplicasse. Vocês não vão mudar. Hein, presidente? Eu sou até favorável que se aplicasse a continuação, o empregado continuar trabalhando na rescisão direta a todas as linhas. Mas a lei é taxativa, DG, nisso eu concordo. Agora tem a mão inversa. É claro, nós não estamos julgando ninguém aqui. Mas existe, por isso que eu, com o juiz de primeiro grau, em audiência falava, olha,
Pensa bem, por isso que a falta do empregador tem que ser da mesma forma suficientemente grave para uma rescisão indireta. Porque tem muito trabalhador que ele quer sair do emprego, quer receber fundo de garantia, aí ele vai com um motivozinho qualquer, pede rescisão indireta. A essência é a manifestação volitiva. Eu quero sair por justa causa, porque justa causa do empregador. Eu quero sair por causa disso. Se for sem justa causa, eu não quero. Eu quero continuar. Pronto. Tem que pensar dos dois jeitos. Então, por que é pedir demissão implícito? Não é. Se o empregador se for sem justa causa, eu não quero. Eu vou ficar aqui com meu balaio. Pronto. Vamos chegar a um acordo. Só contribuindo para finalizar, porque hoje quase se não tem pedido de demissão. Todos entram com rescisão indireta. Nessa mas isso aí, doutor, isso aí é sociológico. Isso é fato. Isso aí é para discutir na academia. Isso é fato. Muitos a empresa não dispensa. Não, isso é socioeconômico. Isso é socioeconômico. E é imputável aos advogados. Porque os advogados é que orientam assim. Então, também, isso é verdade também. O reclamante não sabe disso, não. O empregado lá não sabe disso, não. O advogado é que fala para ele. Não temos dúvidas disso, mas... Então, isso é socioeconômico. Não, e eu queria dizer, presidente, só uma coisa final. Eu estou falando de manifestação volitiva do empregado. Ele não fala que quer sair doutor Fernando? De qualquer jeito, não. Ele fala, eu quero sair por culpa do empregador. Presidente, só quero ressalvar. Por justa causa do empregador. Presidente, se o juiz não der a justa causa, eu vou ficar. Pronto. Ele não falou que quer sair de qualquer jeito. Ele vai ter prejuízo financeiro, ué. Presidente, com o pedido de demissão? Então, se vai ter prejuízo. Demite eu não quero sair com prejuízo. Eu quero levantar meu fundo. Eu quero os 40%. Eu quero ir para o seguro-desemprego. Eu não quero sair com prejuízo. Eu acho que tem culpa do empregador. Quero sair por culpa do empregador. Ah, não vai não, o juiz não deixa não. Então eu quero continuar. Então, mesmo uma outra oportunidade eu posso pedir uma outra rescisão. O mesmo raciocínio inverso tem que ser admitido. A empresa quer dispensar, mas quer dispensar por justa causa sem ônus. Se não provada justa causa, o empregado continua a trabalhar. Pronto. Pode. Pronto. É admissível. Presidente, é admissível essa conclusão. Presidente, só para finalizar, eu quero só fazer uma ressalva que Vossa Excelência falou, né? Que tem mais advogados aqui. Eu sei que Vossa Excelência não falou nesse intuito. Claro. E eu falo isso em sala de aula. Não são todos advogados. Uma minoria de advogados que o reclamante procura no escritório de advogado. Ele é da empresa, eu estou falando dos advogados de empregado. Eu sei, presidente. Mas não são todos, mas quando ocorre isso... Porque se você verificar nesse caso específico, são doutor, mas eu não posso raciocinar por esse lado. Não, só para complementar, são 5 advogados, nem todos pedem, é só para corroborar não, isso. Então, nem são todos. Virou moda, virou moda, mas isso não é atribuível ao existem vários que realmente não pedem. Não é atribuível a ele. Tem advogado, nós já vimos aí, que anuncia na rádio e no jornal. Não peça demissão, vem aqui que nós vamos resolver. É para pedir rescisão direta. Isso a gente sabe, mas eu não posso generalizar pelo errado. Eu tenho que generalizar o direito e o dever ser. Eu tenho que generalizar pelo correto. Agora, cada caso, quando a gente vê que é picaretagem, a gente tenta, né? Não dá margem para picareta. Tá ótimo. Tá bom. Obrigado. Então assista decide unanimidade. Nós não queríamos provocar. Não, eu ia falar para vocês o seguinte, que eu não trouxe adaptado exatamente porque o caso é diferente. É diferente. Que quando eu sei que eu vou ficar vencido, porque ele afastou, eu já faço adaptado. Porque quando ele afasta... Curvando-me a maioria, ressalvado meu ponto de vista pessoal... Eu vou te contar um fato interessante. Ontem à noite... Doutor Essa está gostando ali. Porque... Ontem à noite, Fernando, ontem à noite eu dando aula na faculdade, né? Aí eu estava corrigindo uma prova. Antes da prova final agora, os alunos todos fizeram uma moção, falou... Professor Paulo Roberto, por favor, faça a prova final só sobre justa causa. Só querem falar sobre justa causa. Eu falei, o tema é muito bom mesmo, para discutir, né? Sala de 9 e 8, relatora desembargadora Cristiana Fenelon. Sala de 9 e 8. Você não tem espaço, porque é muita coisa. Processo número 10.819, é o 10 da pauta, inscrito o advogado Fábio Cunha Terra. 10 da pauta. Qual sala que você falou? 9 e 8. É o processo número 10, né? Está abrindo, porque está lento. 10. Aí, doutor Fábio é meu ex-aluno, ele sabe que eu falo isso desde lá da sala de aula. Ele nunca concordou com Vossa Excelência. Pedido de rescisão indireta não é pedido de demissão. Está pelo sindicato, não é, doutor? Estou pelo sindicato. Fala no processo, por favor. 10.819.
Eu estou conhecendo o recurso interposto pelo autor e, no mérito, nego-lhe provimento. A notícia não é boa. Com a palavra. Bom dia a todos, meus cumprimentos. Enfim, eu vou fazer uma explanação a respeito do que é a causa, primeiro, para a gente compreender o porquê desse recurso ordinário. O Sindicato dos Empregados negociou em convenção coletiva a concessão de benefícios para os empregados da categoria na sua base de abrangência, que são o plano odontológico, o plano médico e o seguro de vida. Esses benefícios são gratuitos para o empregado. Então, o empregador ele é responsável por contribuir para poder oferecer esse benefício para o empregado. Então, o empregado ele não arca com os valores para custear esses benefícios. A sentença de primeiro grau, ela entendeu que, de acordo lá com a orientação jurisprudencial 17 da SDC do TST e precedente 119 também, e a súmula vinculante 40 do STF, que tais descontos seriam indevidos para quem não é associado. Data vem ao entendimento da juíza de primeiro grau, o recorrente entende que não há desconto nesse caso. E também não há que se falar em associação, porque a empresa não se associa ao sindicato de empregado. O que de fato aconteceu foi os empregadores se comprometeram em convenção coletiva, que foi livremente negociada, a conceder benefícios para o empregado. E eles descumpriram isso, a tal ponto que o sindicato estava se endividando e tornando inviável a manutenção do benefício porque as empresas estavam inadimplentes. Então, essa é uma das ações que o sindicato ajuizou em Pouso Alegre. Tanto é que lá em Pouso Alegre, nas outras duas varas, né, elas são 3 varas, as outras 2 varas deram a procedência e somente a primeira vara que teve esse entendimento inclusive que já foi reformado pelo tribunal, pela 10ª turma, no processo 10.824, 22, 2016, 503, 0075. Então, já existe jurisprudência nesse sentido. O que eu queria destacar aqui, e talvez para pedir uma nova análise dessa questão, é que o benefício é gratuito para o empregado. E o empregador não pode alegar desconto ilegal porque ele se comprometeu na convenção coletiva em conceder o benefício. Então, data vênia ao entendimento da doutora relatora, eu peço aqui da tribuna para que seja revisado e que a doutora turma dê provimento ao recurso do sindicato do Sindicato dos Empregados. Com a palavra, relatora, se quiser. Essa empresa sequer dá prova de que ela faça parte do sindicato. Os instrumentos coletivos citados, eles estabeleceram contribuições de natureza assistencial, na verdade. Essa é a natureza. Devidas em função da manutenção pelo sindicato autor de determinados benefícios direcionados aos membros da categoria profissional. Tais valores, né, assim como quaisquer outros que extrapolem a contribuição sindical prevista em lei, somente podem ser cobrados dos empregados ou empregadores filiados aos respectivos sindicatos representativos das categorias profissional ou econômica. Não há prova da sindicalização nem do réu, nem daqueles empregados que para este laboram. Eu entendo indevida e inviável essa cobrança desses valores pleiteados a título de contribuições assistenciais. Na verdade, o sindicato quer alegar que há uma parceria, mas não. As contribuições para plano odontológico, assistência médica e seguro de vida não se confundem com contribuição sindical de natureza tributária e, portanto, compulsória e obrigatória a todos os empregados e empregadores sindicalizados ou não.
Tal circunstância não ocorre com as contribuições ora discutidas de natureza assistencial, repito, que pode ser cobrada apenas de trabalhadores empregados em empresas filiadas aos respectivos sindicatos. É irrelevante, no caso, a circunstância de que os valores, ora em cobrança, deveriam ser adimplidos pelo empregador, ora réu. Tais contribuições devidas em favor do sindicato representativo da categoria profissional não poderiam sequer ser cobradas dos empregados representados pelo autor pela ausência de sindicalização, maior ainda a impossibilidade de cobrança da empresa. A livre associação e sindicalização é princípio bifronte, aplicando-se indistintamente a trabalhadores e a entes econômicos. Constitui perigoso precedente o eventual permissivo para que a entidade representativa dos empregados receba das empresas valores destinados à manutenção de atividades sindicais. O deferimento do pleito poderia potencialmente apresentar efeitos nefastos quanto à desejável liberdade de atuação, da qual devem dispor os sindicatos representativos dos empregados frente aos poderes econômicos. É inválida a cláusula coletiva que impõe pagamento a título de contribuição assistencial ao empregador não sindicalizado por ofensa aos ditames constitucionais de livre associação e sindicalização. Mantenho o voto. Doutor Paulo Roberto. Eu votei, presidente. Eu acompanho a relatora. Acompanhando. Juiz Sabrina. Estou acompanhando também, presidente. Assim se decide, então, unanimidade. Muito obrigado. Bom dia a todos. Na mesma sala, o processo 6 da pauta, número 10.235. Inscrito Dr. Edson Gutierrez. 6 da pauta. Bom, estou conhecendo do recurso ordinário, mas, no mérito, negando-lhe provimento. Com a palavra, o ilustre advogado pela empresa, né? Isso. Recorrente. Foi não, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, senhor procurador, senhor secretário. Senhor presidente, a matéria aqui, ela trata das horas in itinere, com fulcro no artigo 58 e a súmula 90 do TST. Aqui é muito a pretensão da empresa, senhor, é para que sejam excluídas essas horas in itinere. Por quê? Que o transporte fretado pela empresa é muito rápido e mais confortável, evidentemente que é menos oneroso para o seu colaborador e, ao final de contas, é mais seguro. E outra coisa, senhor presidente, quem fez essa opção para usar esse tipo de transporte foi o empregado. E durante o percurso de seu contrato de trabalho, ele jamais fez qualquer admoestação ou reparo contra o problema articulado pela empresa, ele usar o seu transporte. E a empresa insiste ainda, pedindo vênia a diligente desembargadora relatora, que a empresa se situa no local urbano. Está me maltratando. E não há que se falar, então, em termos de dificuldade de transporte. É uma empresa que é em Lavras, que vem empregados de outros locais, que pode, sim, usar o transporte público regular. Mas a empresa faz para ele essa benesse. Então, pedindo vênia, espera-se, pois, que seja provido o apelo da empresa. Presidente. Sim. Em síntese, Só um minutinho, o Ministério Público quer manifestar. Não, Excelência, aqui trata-se de um ROPS, e eu, conforme determina a CLT, artigo 895, parágrafo 1º, inciso 3º, o Ministério Público deve analisá-los em sessão. Nesse caso, as partes estão representadas pelos advogados e não há interesse público. Então, eu já queria consignar, nesse e em todos os demais dessa sala, pelo prosseguimento feito. Caso os horários da condição pública eram incompatíveis com a jornada de trabalho e a utilização do transporte fornecido pelo empregador não decorria de mera opção do empregado por lhe ser mais benéfico, mas de imperiosa necessidade. Pena, inclusive, de não ser viabilizada a prestação laboral. Por isso, mantenho a proposta de voto. Desembargador Paulo. Presidente, eu vou pedir vênia ao doutor Edson. O doutor Edson me fez lembrar o tempo de juiz de primeiro grau, quando ele falou que
Pergunto, você quer ir na condução da empresa ou não? Claro que o interesse é sempre da empresa, né? Nunca do trabalhador. Estou acompanhando a relatora Pismo Vênia, o advogado, claro. Juiz Sabrina. Também acompanhando, presidente. Assim se decide unanimidade, conforme o voto da relatora. Mas pela reforma vai acabar tudo isso, doutor. Discussão de horas gentis, tempo à disposição, não tem mais nada disso. Sessão de 9 e 10, relatora doutora Sabrina. É o meu também, não? É Obrigado. o 20 da pauta, processo 10.976. Escrito doutor Edson. Já pode? Isso não é boa, não, viu, doutor Neves? Sinto muito. Eu conheço do recurso ordinário interposto pela ré, pelo autor. Nego provimento ao da ré e dou provimento ao do autor, a fim de acrescer a condenação às horas in itinere, da seguinte forma: 1h29, Não, é o 10... no período de 4 de março a 21/4, 33 minutos extras no período de 22/4 a 28/7 de 2013. Aqui estão discriminados os turnos, tá, doutor Edson? 1h37, no período de 29/7 de 2013 a 15/7 de 2014. 44 minutos no período de 29/7 de 2013 a 15/7 de 2014, quando está em outro turno. As horas in itinere, hora acrescidas à condenação, deverão ser quitadas como extras, com adicional de 50%, acrescidas dos reflexos em repousos, 13º e férias com 1/3, observando-se as parcelas de natureza salarial que compõem sua base de cálculo, nos termos da súmula 264, divisor 220, evolução salarial. É a minha proposta, presidente. Com a palavra, doutor Edson. Pois não. Senhor presidente, aqui pedindo vênia a sua excelência, a desembargador relatora, a gente espera, já que o provimento do recurso do autor, que seja preservada a respeitável sentença. Por quê? Sempre com respeito. Nesses casos, a sentença tem, evidentemente, com todo respeito à prova e tal, que não há que se falar no tempo que Sua Excelência entendeu de deferir o autor. Em todos os outros aspectos, em todas as outras demandas, aqui a gente diz apenas por enriquecimento de nossa sustentação, é que, quanto ao apelo do autor, nesse aspecto não tem sido provido. Tem sido negado provimento ao recurso da empresa. Reconhece. Às vezes, alguns que são até diminuindo o prazo, o tempo. Então, espera-se, pois, que no aspecto relacionado ao recurso do autor, seja o mesmo desacolhido, mantendo-se a respeitável decisão. É o que se espera. Errou? Cerrei. Sim, com a palavra. Presidente, esse também é um ROPS. É só fazer o mesmo registro em relação a este e todos os demais ROPS desta sala. Foram analisados, todos bem representados, todos pelo procedimento do feito. Tá certo. Aqui eu sou o segundo votante, eu estou acompanhando, e a desembargadora Cristiano também assim se decide a unanimidade. Próximo é o 3 da pauta, na mesma sala, processo 10.008, ainda inscrito, doutor Edson Gutierrez. 3 da pauta? 3. Deram um prazo para os interessados, né? Acho que é agora, em junho. A renovação é em julho. Ou agosto, acho que é agosto. Relatora, pode ler a conclusão. Fala pelo reclamante, doutor? Aqui são pelo reclamante. Meu colega não tem podido comparecer. Então, aqui vai melhorar um pouquinho para o senhor. Eu conheço do recurso ordinário interposto pelo autor, exceto quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento de multa prevista no artigo 467 da CLT, por se constituir em inovação recursal. E, no mérito, dou parcial provimento ao apelo, reformando a sentença para acrescer à condenação o pagamento de mais uma multa convencional no valor de um piso salarial da categoria, em decorrência do descumprimento...
Acho que não é esse processo, não. É o 10008. 10. Eu estou no 006, desculpa. Desculpa, doutora. Porque a conclusão está diferente. É. 10008. Conheço do recurso interposto pela reclamada e, no mérito, nego provimento. Conheço do recurso ordinário interposto pelo reclamante e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para acrescer a condenação 5 horas extras para cada semana de trabalho em decorrência da realização de viagens para Guaratinguetá ou para Porto Real e indenização por danos morais decorrente de transporte de numerários no importe de 3.000, nos parâmetros da súmula 439 da CLT, do TST. Eleva o valor da condenação nesta instância para R$ 44.000. É a minha proposta. Com a palavra, doutor Edson. Senhor presidente, aqui espera que seja confirmada a negação de provimento ao recurso da empresa e, quanto ao recurso do autor, que se não for acrescido ou majorado o valor da indenização por danos morais e que seja preservado o voto de Sua Excelência da desembargadora relatora. Bom, eu, como revisor, estou acompanhando integralmente. Eu acho que... Embargadora Cristiane. Também estou. Tá, também? Então, assim se decide unanimidade. Obrigado, bom dia, um bom fim de semana a todos. Tchau, doutor. Tchau, doutor Edson. Com licença. Na mesma sala ainda, o processo 2 da pauta, número 10006. Inscrito o advogado Fernando Rabelo Rodrigues. Total agora. Eu falo pelo reclamante também? Sim. Conheço do recurso interposto pelo autor, exceto quanto ao pedido de condenação do réu ao pagamento da multa prevista no artigo 467 da CLT, por se constituir em inovação recursal. E, no mérito, dou-lhe parcial provimento para, reformando a sentença, acrescer a condenação o pagamento de mais uma multa convencional no valor de um piso salarial da categoria em decorrência do descumprimento da cláusula 10ª da Convenção Coletiva de Trabalho de 2014-2015 e declarar a rescisão indireta do contrato de trabalho em 5 de agosto de 2015 e acrescer a condenação o pagamento de aviso prévio, férias com 1/3, 13º salário proporcional e multa de 40% do FGTS. Conheço do recurso interposto pelo réu, exceto quanto ao pedido de que a indenização por danos materiais prevaleça apenas enquanto perdurar a incapacidade para o trabalho, por faltar à parte interesse recursal quanto ao particular. E, no mérito, nego provimento ao apelo, mantido o valor da condenação, porque ainda é compatível. Boa palavra. Bom dia, excelentíssimos senhores desembargador e desembargadoras, do Ministério Público, nobres colegas advogados. Trata-se de ação de indenização decorrente de acidente de trabalho. O meu pedido vai de encontro ao voto de Sua Excelência, a não ser no que tange ao pagamento da pensão, que foi determinado que seria feito mensalmente, quando o artigo 950 do Código Civil prevê que a pensão seja paga de uma única vez. Impede ressaltar que o reclamado é o atual prefeito de Tiros e vem enfrentando muitos problemas políticos lá, com multas milionárias, inclusive em razão do desmatamento que resultou no acidente. Assim sendo, peço provimento ao recurso do reclamante para que a indenização por dano material seja paga de uma só vez, nos termos do artigo 950 do Código Civil. Quer fazer alguma consideração? Aqui eu não deferi o pedido do reclamante, porque a incapacidade do autor, apesar de total, ela não é definitiva. O próprio perito falou que ela pode ser revertida mediante tratamento médico específico e consoante a reação do paciente. Então, depende do tratamento e depende da reação do paciente. Eu acho que condenar a pagar de uma vez, a gente pode cometer uma injustiça de fazer o empregador pagar por uma coisa que, no meio do caminho, o reclamante venha se reabilitar. Então, por precaução, eu prefiro manter o pensionamento assim, dessa forma.
Eu estou acompanhando o desembargador Cristiano. Também. Então, assim se decide unanimidade. Obrigado, excelência.